Vida fora das grades. O recomeço. A metodologia utilizada nesse trabalho foi composta através da perspectiva do método do interacionismo simbólico, pois desejou-se compreender como a natureza das interações sociais e os símbolos existentes na sociedade podem afetar a vida dos indivíduos egressos do sistema prisional. São imagens fortes, uma realidade brutal que a maioria dos brasileiros desconhece. Não dá para dizer quem foi o primeiro detento da história do Brasil. No entanto, o primeiro registro de um presídio no país é antigo. Em 1551, em Salvador, há relatos de que havia uma cadeia muito bem acabada e que abrigava prisioneiros escravos e quem esperava por seu julgamento. Em 1920, foi inaugurada a Penitenciária de São Paulo, no bairro do Carandiru, tido como um marco na evolução das prisões no Brasil e no mundo. Ela ficou conhecida mundialmente pela miséria de seu interior e pela extensa coleção de motins, fugas e episódios de desmando e violência, sobretudo o massacre dos 111 presos em 1992 pela Polícia Militar. Hoje em dia, a área do Carandiru é um parque, o Parque da Juventude. Atualmente, o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, perdendo apenas para Estados Unidos e China. O país tem mais presos do que vagas na cadeia, ou seja, existe uma reconhecida superlotação nas cadeias brasileiras. Os homens dominam os presídios brasileiros com 95% dos encarcerados, e entre eles, a maioria dos presos são negros, numa faixa etária de 19 a 28 anos. A taxa de reincidência prisional do país é de alarmantes 24,4% do total de presos, e a reinserção de ex-detentos no mercado é ainda uma barreira a ser quebrada no país. Conheça agora a história de Laércio Barbosa, ex-detento que reconstruiu sua vida através do Instituto Cria Conexões, e hoje ajuda outros do sistema prisional a encontrar uma oportunidade longe do crime. Quando eu fui preso, aí você fica com um tempo de reclusão, sem receber visita, fica um tempo lá isolado. Então eu fiquei 1 mês e 1 semana sem ver a minha mãe, de quando eu fui preso até a primeira vez que ela foi me visitar. Quando ela foi me visitar, eu tinha a imagem dela de quando eu fui preso, estava ali fixa na minha cabeça. Aí quando ela entrou naquela gaiola a primeira vez que eu olhei a situação dela, ali foi quando eu acordei, entendeu? Ali eu acordei de vez ali, falei, eu tô matando minha mãe. Aí eu comecei a ter exemplo, por exemplo, eu falo, tem o Laércio que vivia na vida do crime, ele tinha que viver de acordo com as coisas que aconteciam lá, e tem o Laércio hoje. Então, eu, por exemplo, quando eu estava no crime, eu tinha uma visão da polícia, eu tinha uma visão da sociedade, eu tinha uma visão da política. Hoje é outra, entendeu? Porque é uma coisa que eu falo, se você quer saber se o cara socializou, é só você fazer a pergunta, o que você acha da polícia militar? Se o cara meter o pau, escrachar, falar, então o cara não socializou. Porque você não pode generalizar, tem policial bom e tem policial mau. Não é por causa dos mal que você vai generalizar e falar que é colocar todos no... Você entendeu? Então, o que Wagner, quando ele saiu, foi a mesma coisa também. Ele saiu da prisão, sem perspectiva nenhuma. Daí ele começou a trabalhar como motoboy, só que aí ele viu que motoboy é muito arriscado em São Paulo. Todo dia tem motoqueiro aí que acaba perdendo a vida. Então ele viu que aquilo ali não era o que ele queria, vamos dizer. Aí ele pensou, o que eu vou fazer? Aí ele tentou trabalhar no McDonald's, mas lá o pessoal não... Já tinha até dado o crachá, o uniforme para ele, mas aí quando eles foram fazer Eles foram puxar mais a fundo lá o nome dele, aí viram que a situação dele, aí chamaram ele para conversar, pediram o uniforme, o crachá de volta para ele. Ele perguntou, mas por quê? Não já estava tudo certo? Ele falou, não, que você tem uma situação com a justiça aí, a gente não contrata pessoas que têm essa situação aí. Aí nesse dia ele saiu de lá da entrevista, foi lá pra Praça da Bandeira, aí ficou pensando por que aquilo estava acontecendo, aí pensava em voltar pro crime, aí às vezes não, aí, sabe, ficou aquele vai e não vai, aí ele lembrou do que a mãe dele falava, filho, estuda para ser alguém na vida. Então ele decidiu fazer o curso de guia de turismo, que era uma profissão que ele gostava, quando ele morou lá em Trindade, ele viu que era algo bacana. Ele fez isso aí, como ele já andava de bike, aí ele juntou o guia de turismo com a bike. E quando ele estava fazendo esse curso de guia de turismo, aí tinha uma das atividades lá que era você formar um grupo e criar algo empreendedor. Aí o grupo dele decidiu criar um passeio de bike no horário de pico em São Paulo. Isso daí ninguém fazia na época. Os professores todos falaram, meu, você é louco, você é maluco. Você tá querendo matar o pessoal e atropelado. Ele falou, não, dá sim. Aí ele foi, fez isso daí com o grupo dele, levaram o pessoal no passeio, foi o primeiro passeio que ele fez, foi com o pessoal do Senac. Deu tudo certo, só que ele não ganhou o Empreenda, que era o nome desse... Ele não ganhou.
Só que não é porque ele não ganhou que ele não desistiu desse sonho dele. Aí os outros pessoal não continuou e ele continuou com isso daí. Foi aí que nasceu o CRIA Conexões Cicloturismo. Aí a princípio era passeio de bike, era mais o público A e B, só que aí no passar do tempo, ele tinha essa galera aqui, era vazio isso aqui, que ele mora aqui embaixo, era vazio, ele guardava a bicicleta dele e às vezes vinha uma rapaziada aqui da região também, aí vinha aqui conversar com ele, aprender alguma coisa de bike e tal. E eles começavam a fazer as manutençãozinhas nas bikes aqui até que esse público do pedal começou a doar as bicicletas, que eles não usavam mais, de condomínio que estava lá empoeirando. Eles começaram a doar as bicicletas. Só que aí o que aconteceu? Começou a acumular muita bicicleta aqui e ele não sabia o que fazer. Foi aí que ele decidiu criar o projeto Galpão da Bike. Aí ele juntou com uma outra instituição, que fazia parte administrativa e operacional. Só que a princípio o curso era aberto para qualquer público, regresso, qualquer público. A, B, quem quisesse era só se inscrever e tendo vaga participava. Depois que essa instituição foi embora e a gente passou a ter autonomia no projeto, a gente decidiu que o público tinha que ser só ingresso prisional e pessoas em situação de violência social. Por quê? Porque a gente passou por todo esse processo aí, sair pra rua, procurar emprego e só porta fechada na cara quando eu descobri que a gente tinha passagem, que a gente já foi preso. Então a gente resolveu dar esse curso, que já é uma forma de você dar uma qualificação para esse pessoal e depois a gente direciona ele para o mercado de trabalho. Então o cara ele já não vai sair mais no escuro aí que nem a gente saiu, você não vai sair perdido, a gente já tem esse direcionamento. Então, basicamente, foi numa necessidade sentida, a gente sentiu isso daí na pele. Então, esse projeto específico para esse grupo foi justamente pensando nisso daí. A gente passou por isso daí e a gente não, se depender de nós, ninguém mais que quer se ressocializar vai passar por isso daí. Basicamente é isso. O sistema prisional tem como principal objetivo auxiliar no processo de ressocialização do indivíduo após o mesmo cometer um delito. Porém, mesmo com o acompanhamento de profissionais especialistas na reinserção social de ex-detentos, a situação dentro dos presídios chega a ser desumana. De uma forma desumana. Um filho meu cometendo um crime hediondo, tráfico, etc., ia mofar na cadeia, porque ele não tem motivo. Peraí, ele não tem por que errar. É boa educação, não é apenas escola, é em casa, é família, é Deus, é religião. Isso que é educação, é tudo isso. E não o que nós estamos ouvindo aqui. Pessoas que não deram a devida educação com seus filhos, praticamente abandonaram seus filhos e foram conhecê-los na cadeia depois de tarde. E agora são super-heróis. São exemplos para a sociedade, esse pessoal que está aqui agora. O advogado criminalista Luiz Augusto Durso explica como o interior das cadeias é um dos fatores preponderantes na difícil reinclusão coletiva dos presos. O problema da reincidência é a falta de oportunidade. Nós temos a questão do preconceito com o ex-detento e esta falta de oportunidade muitas vezes o leva a voltar para a criminalidade. Nós deveríamos estimular o Estado e as empresas privadas e o atual governador, o João Dória, tem até um plano que ele pega empresas privadas e estimula a contratarem ex-detentos. Com medidas assim nós poderemos ressocializar presos e diminuir o índice de reincidência. Mas da maneira que se encontra a situação hoje, infelizmente, o índice de reincidência é altíssimo e os ex-detentos não têm oportunidade e acabam retornando ao crime. O problema do cárcere no Brasil é a falta de investimento. Quase 100% estão superlotados e quase a grande maioria é controlado por facções criminosas. Isto vira a escola do crime. Os indivíduos são presos e às vezes ele nem participa de alguma facção e acaba entrando em uma das facções criminosas e ele será mais um indivíduo que seguirá a vida do crime. Então nós deveríamos investir mais em presídios, melhorar não só a infraestrutura, mas também como eles são tratados dentro do presídio. Dar o mínimo de saúde, o mínimo de segurança, o mínimo de dignidade para os detentos que hoje, infelizmente, vivem numa situação insalubre, numa situação de superlotação e, claro, que o objetivo da pena não é alcançado. Esse indivíduo ele não sairá arrependido, não sairá querendo voltar a uma vida normal. Ele sairá, muitas vezes, frustrado, indignado e a questão da ressocialização fica aquém quando nós temos cárceres tão ruins no Brasil. E é muito difícil você convencer a população de que nós temos que gastar dinheiro público em presídios. O discurso sempre será:
É muito melhor gastar na educação, é muito melhor gastar na saúde, que infelizmente também ficam a desejar no Brasil. Mas são recursos com destinos distintos e não devem ser deixados de lado. Nós devemos sim ter políticas públicas para investirmos, melhorarmos os presídios e darmos o mínimo de dignidade àquele preso que, quando condenado, a sua única condenação é que ele perca a sua liberdade, e não que ele tenha medo de morrer, e não que ele acabe pegando doenças nesse presídio. Isto não é papel do Estado, não faz parte de um castigo. O castigo do Estado é tirar sua liberdade. E, infelizmente, a pena no Brasil é muito maior e injusta, porque o preso não merece passar por isso, mesmo sendo criminoso. Com a sua condenação nos moldes por exemplo, Estados Unidos, do Canadá, onde ele é recluso, paga a sua dívida com o Estado e sai com um mínimo de dignidade, você terá uma reação de diminuição na reincidência, um resultado na ressocialização muito mais eficaz, e o preso terá dignidade ao ser recolhido. Você acha que, já que você falou que a população dificilmente aceita que os recursos deviam ser destinados para a saúde, educação, etc., você acha que privatizações então seriam um meio ou não? Sim, eu sou defensor da privatização mista, mas com a questão de terceirização, no molde da terceirização. Então o Estado continua com as questões jurisdicionais, com pena, com faltas graves dentro do presídio, e a iniciativa privada assumiria o presídio na questão da segurança, na questão do trabalho, na questão da alimentação, em todas as outras atuações que o Estado hoje detém para controlar um presídio. Nós temos o exemplo do Canadá, que o indivíduo, quando condenado, ele arruma sua mala em casa, avisa sua família e fala: amor, estou indo ficar uma semana preso porque eu cometi uma infração, um ilícito, e ele faz questão de ser preso. Ele liga, nós falamos em palestra, que ele liga no presídio e fala: poxa, tem vaga para mim? E aí eu falo: poxa, infelizmente eu tenho vaga só para daqui a um mês. Poxa, mas não tem como eu me encaixar antes? E por que ele quer ser preso? Porque no Canadá, ele, quando condenado e ainda não cumpriu a sua pena, ele perde benefícios públicos. Então, o colégio do filho, que é estadual ou municipal, ele não tem mais direito. O plano de saúde, a utilização do serviço público de saúde, ele perde esse direito. Então, ele quer ser preso para recuperar esses direitos. E aí nós temos um molde quase ideal de um indivíduo que se recolhe, cumpre a sua pena e volta para a sociedade de maneira ressocializada. A Lei de Execuções Penais, em seu artigo 31, obriga que o preso trabalhe. O preso, quando cumprir no regime de culpa, ele tem que trabalhar. Se ele for preso preventivo, é optativo esse trabalho. Então, aquele indivíduo condenado com trânsito em julgado, que está cumprindo pena pela lei, ele é obrigado a trabalhar. O que acontece é que hoje nós não temos, as cadeias não têm infraestrutura para esse preso trabalhar. Ele acaba não trabalhando ou eventualmente não estudando, que isso seria bom para a sua ressocialização e bom que ele tem remissão da pena, ele diminui o tempo que ele ficará em determinados regimes, fechados, semiaberto ou no regime aberto. Com a terceirização neste molde, com a privatização neste molde de terceirização, ele estará num ambiente muito melhor para ele, então um ambiente organizado, um ambiente seguro, um ambiente onde ele não coloca a sua saúde em risco e, consequentemente, ele terá liberdade para trabalhar, para estudar, e isso terá um impacto direto quando ele sai, porque ele sairá ressocializado e não sairá um indivíduo revoltado, que normalmente acontece com o criminoso brasileiro. Mas daqui só o ódio. Mas a pessoa sai dois, vamos sair tranquilo, entendeu? Sai nervoso, vamos ver a situação dessa Brasil. Saindo um pouco dessa questão só de cadeia, de ressocialização, qual que é a sua opinião sobre as iniciativas das ONGs que trabalham para ajudar com os egressos, né, para arrumar emprego, essas coisas, e como esses institutos podem ter um maior apoio dos governos, né, que a maioria dessas ONGs e tal são iniciativas privadas? O trabalho das ONGs e de todas essas empresas, mesmo que privadas,
em ajudar o ex-detento, todos são magníficos. Nós deveríamos focar em políticas públicas e em políticos que se preocupam com o ex-detento. Infelizmente, são poucas as pessoas, e parabenizo o grupo de vocês por se preocupar com este assunto tão importante na ressocialização. E as pessoas não enxergam que esse investimento, esta ressocialização, traz um impacto direto na segurança pública. Então, melhorar a vida do preso e do ex-detento é melhorar a vida de todos. Então, esse trabalho dessas ONGs ou dessas empresas que contratam indivíduos que foram presos, ex-detentos, estão colaborando para o futuro melhor do Brasil. Então, este trabalho desses indivíduos é magnífico e só podemos aplaudir e torcer para que políticos engajados nesta matéria sejam eleitos e comecem a se preocupar com investimento na área da segurança penitenciária. A criação de meios pelo Estado para reinserir ex-detentos no mercado é prevista desde 1984. E desde então, diversas leis foram criadas para que estes tenham novas oportunidades em suas vidas. Mas na prática, não é isso que acontece. Laércio Barbosa, integrante da ONG Cria Conexões, explica que o papel das empresas que dão a chance à população ex-detenta é fundamental para a integração dos indivíduos que retornam à sociedade. A gente já está até acostumado já, por quê? Porque isso daí, como eu falei, isso daí já está inserido na cultura aqui no Brasil. Entendeu? Aquela cultura do bandido bom é bandido morto. Às vezes, tem uma pessoa aí que ela não tem passagem ainda, mas ela está numa empresa lá cometendo as falcatruas. Às vezes tem uma pessoa lá que ela tem passagem, só que ela se ressocializar, não está cometendo falcatrua, só que tipo assim, ela vai, entre aspas, mais mal vista do que aquela pessoa que não tem passagem, entendeu? Porque as pessoas só enxergam o exterior. Então, como que a gente lida com isso daí? Fazendo isso daí que a gente faz, entendeu? Correndo atrás de projetos que qualifica esse pessoal, entendeu? E direciona eles para o mercado de trabalho. Então a gente corre atrás de empresas que dá chance para essas pessoas, de parcerias com outras instituições que trabalham também com essas pessoas. Tanto que hoje a gente tem uma parceria com o Instituto Responsa, que é também a presidente desse instituto é uma egressa de sistema prisional, e ela é uma agência, o Responsa é uma agência de emprego só para egressa de sistema prisional. E estamos em parceria agora com a IELO, estamos fazendo uma ação lá no Largo da Batata, que tem a molecada lá que está tocando terror lá com os pessoal que vai alugar os patinetes, e os pessoal vai lá e toma do pessoal e fica andando e comendo os créditos das pessoas. Então a IELO já viu esse trabalho que a gente faz com esse público aí, chamou a gente para dar uma força para eles. Estamos lá já 3 semanas, já está dando resultado isso daí, que os moleques diminuíram drasticamente de pegar os patinetes, as bicicletas, destruir e tal. Então, basicamente, é isso daí, ó, buscando parceria com empresas e institutos que acreditam nisso daí, e desenhando projetos voltados à ressocialização desse público. Agradecemos aos entrevistados Laércio Barbosa e Luiz Augusto Durso por gentilmente compartilharem suas falas conosco, ao professor Eduardo Benzatti por orientar integralmente esse trabalho e aos colegas de jornalismo por acompanharem esse documentário. Esse trabalho foi produzido por Arthur Miranda, Bernardo Campos, Fabrício Julião, João Pedro Melo, José Pedro Dumit, Marcelo Kawamoto e Rafael Escher. Vida fora das grades. O recomeço.